Olá, queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Wellington Santos, esse é o canal Monte das Oliveiras, com o programa Conhecendo a Bíblia. Meus queridos, o tema de hoje, nós iremos falar nesse primeiro programa sobre um tema importantíssimo para a nossa vida espiritual. Qual a diferença entre pecado e iniquidade? O pecado nada mais é do que um desvio do caminho da justiça. Um desvio do cumprimento de uma regra, do que está estabelecido na lei. E essa lei, podemos dizer que é a lei de Deus. Em João 3, no versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é um ato, já aqui dando a sequência, o pecado é um ato pois cada um é tentado quando é traído e enganado pelo seu próprio desejo. Já a iniquidade, queridos, é sentir-se confortável nele, sentir-se confortável no pecado. Ou seja, a iniquidade é aquele pecado que não produz mais sentimento de culpa àquele que peca. A pessoa peca de forma deliberada e leva-se o mais perigoso e escorregadio de todos os caminhos e o precipício. Podemos observar que quando o salmista Davi pecou, quando ele foi totalmente confrontado pelo profeta Natan sobre o seu adultério com Betseba e a morte de Urias, Davi ele escreveu o Salmo 51, demonstrando o seu verdadeiro arrependimento. Ele chegou a dizer, no Salmo 51, no versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade, da minha transgressão, e purifica-me do meu pecado. Davi usou 3 palavras para referir-se aos seus próprios erros. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me de todo o meu pecado. Isso é o reconhecimento de quando erramos, precisamos pedir a Deus misericórdia. A transgressão significa-se rebelar-se, ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado e estabelecido, determinado. Ou seja, infringir uma norma, uma regra determinada. E essa determinação, na Bíblia, que aparece 106 vezes, versículos que tratam do pecado. Então é importante, queridos, compreender que todos nós pecamos. E a Bíblia nos diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso e engana a si próprio. Mas o Senhor também, ele é misericordioso. Ele chegou a dizer, quando Davi clamava, no Salmos 32, versículo 8, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei e com os meus olhos. Guiar-te-ei e com os meus olhos, o que significa que Deus está nos contemplando, com seus olhos poderosos, que a Bíblia diz que é como chama de fogo. E 1 Coríntios 6, 9, diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erres, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados,
nem os sodomitas. Queridos, são palavras poderosas. Podemos ainda encontrar em João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. Podemos perceber que em Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não nos ouça. E em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meus queridos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.